Olá, seja muito bem-vindo à redação do jornal Correio do Lago. Hoje vamos falar sobre tecnologia, falar sobre geração de empregos, né? O que compromete ao futuro agora com a IA, com o advento da IA, como a nossa região ela está se comportando com relação a isso e especialmente comentar aí um artigo também publicado recentemente pela revista The Economist, que fala sobre aí a preocupação aí da população, que cerca de 22% da população aí são pessimistas com relação à perda do próprio emprego, né, da função que ocupa hoje. Como é que essa preocupação está acontecendo também aqui na nossa região? Para falar sobre esse assunto, estou trazendo aqui nos estúdios hoje o professor Thiago Novaes. Ele é responsável aí pelo Laboratório de Inteligência Artificial aqui da UTF-PR de Santa Helena. É um projeto aí que tem se destacado no Brasil todo, projeto inclusive premiado. Mas antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas ao professor que tirou o seu tempo aí para a gente conversar sobre esse assunto, né, professor? Bom dia a todos, né? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tema mais discutido no âmbito profissional e no âmbito acadêmico, que é a inteligência artificial. Fico muito feliz pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre Santa Helena, Lamia, UTF-PR e como a nossa própria região está se tornando aí um polo para atrair empresas e projetos dentro dessa área. Mas antes da gente falar sobre isso, a preocupação, né, das pessoas, que é essa preocupação de desemprego, afinal de contas, a IA vai tirar o meu trabalho? Vai tirar o seu trabalho? Vai ou não vai? Então, antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre o Lamia, professor. Afinal de contas, esse projeto tem se destacado no Brasil todo e, como a gente mencionou agora há pouco, também é um projeto premiado, né? Premiadíssimo, né? Não, perfeito. É uma honra poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente faz aqui no UTF-PR de Santa Helena. O Lamia é um acrônimo, né, para Laboratório de Aprendizado de Máquina aplicado a indústrias. Nós somos um laboratório de pesquisa que tem um viés muito forte de trabalhar com empresas. Nós desenvolvemos, então, com empresas projetos onde nossos alunos e professores se unem para desenvolver produtos. Que produtos? Produtos de inteligência artificial que as empresas têm como demanda. Então hoje, no ano 2026, a gente está aí com números bem expressivos, né? Hoje são mais ou menos 25 milhões de reais em contratos com empresas do Brasil. Nós temos mais de 250 colaboradores, que envolvem alunos, professores, estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até profissionais do mercado também. E dentro desse recorte, hoje nos posicionamos como um dos maiores, né, players aí de pesquisa aplicada do Brasil. Saúde, por exemplo, nós temos um case com o CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel, né, muito renomado. O Hospital do Câncer ali trabalha muito com a questão de fazer, por exemplo, né, mamografias para identificação de câncer de mama. Um trabalho muito meticuloso e complexo, porque o médico tem que ser um profissional experiente, né, para fazer o laudo. Hoje estamos desenvolvendo um copiloto de IA. O que é o copiloto? Ele auxilia o médico a identificar, a partir de uma imagem, uma mamografia, se há indícios nela de algum BRAF câncer, que é uma classificação que você tem por câncer de mama. Certo. Isso acelera o trabalho do médico, mas o grande objetivo nosso nunca é substituir esse profissional. É sim levar essa tecnologia para outras regiões que não têm um médico experiente para fazer esse tipo de trabalho. Tá, mas se eles não são substituídos, obviamente, como eles são potencializados? Perfeito. Né? A gente entende que um trabalho de fazer uma análise de uma imagem, né, que é um diagnóstico, leva um tempo e a precisão dela vai levar aquela paciente a ter um tratamento alongado ou não. Então, quanto mais rápido e mais preciso puder ser feito esse diagnóstico, melhor para o hospital, melhor para os pacientes. Então, nesse sentido, o copiloto quer fazer o quê? Potencializar o trabalho do médico. Assim como faz um copiloto de corrida, né, num carro, quer fazer com que o piloto atinja o objetivo mais rápido. Então, a gente quer dar para esse médico mais vazão nesse número de atendimentos e diagnósticos, mas também a gente está olhando para o Brasil, num recorte que esses profissionais são muito escassos em região de interior. Então a gente também quer levar a tecnologia a um preço acessível para que hospitais do interior possam ter diagnósticos mais precisos para auxiliar esses pacientes. Hoje o Lamia é um programa de bolsas que realmente ele tem uma alta empregabilidade, né? Você vê que existem profissionais aí que foram contratados, que são contratados pelos os gigantes do mercado na área, né? Como é que vocês, qual que é o conceito aí? Vocês potencializaram, construíram um modelo de ensino que é um treinamento de elite para IA? É isso? É isso mesmo. É até bom o pessoal aqui de Santa Helena saber que se você
estiver aqui estudando na UTF o curso de computação, tem grande chance de trabalhar com a gente e ter aí uma entrada no mercado de trabalho muito mais facilitado, né? Por quê? Existe um mito que a universidade não acompanha o mercado. Isso, em partes, pode ser verdade, em partes não. Depende muito do ambiente. A gente hoje não. O Lamia é um laboratório de pesquisa que grandes empresas de grande porte, médio porte, startups procuram para poder pedir para a gente um auxílio no desenvolvimento de produtos de IA. Porque para essa empresa é muito menos arriscado e mais garantido, ao invés de contratar uma série de profissionais para desenvolver um produto, contratar a gente que já tem expertise, certo. Nós treinamos nossos alunos, e aí ter uma equipe dedicada do nosso time para desenvolver essa demanda. Aproveitando, e como é que acontece qual que é isso? o perfil desse aluno? Perfeito. Como é que acontece isso, né? A gente hoje trabalha com alunos, claro, do curso da UTFPR de Santa Helena, alunos de graduação de Ciência da Computação, mas também temos programas de treinamentos abertos para alunos do Brasil inteiro. Basta o aluno estar estudando uma graduação em algum curso de tecnologia. Então, internamente, ali, a gente treina o aluno em competências de IA. Quando esse aluno está pronto, nós inserimos ele em projetos reais. Claro, dentro de um nível de senioridade de acordo com o aprendizado dele. Júnior, pleno, sênior, né? Quanto mais experiente, ele ganha uma posição maior. E as bolsas, que é o que ele ganha para trabalhar nesse projeto, são financiadas pelas empresas e também pelo governo em parcerias com projetos que a gente consegue alavancar dinheiro para tecnologia e risco. Nesse cenário, então, hoje uma vantagem que a gente tem é conseguir pagar bolsas tão boas quanto os salários do mercado, para reter os nossos alunos nesses projetos e garantir para as empresas que a gente está sempre colocando o melhor profissional formado, treinado na faculdade, para resolver essa demanda. Certo. E a gente pode falar que o Lamia já impactou mais de 20 milhões de brasileiros aí com as soluções que ela tem criado, né? Mas o que o senhor considera que seja o programa, assim, tipo o projeto que foi o start ali, o divisor de águas que resolveu a situação e deslanchou o Lamia? Não, perfeito. É uma excelente pergunta, né? Tem um número, né? A gente fala sobre isso. A gente impactou mais de 20 milhões de brasileiros com as soluções que a gente fez para as empresas parceiras, né? Mas de onde veio esse número, 20 milhões, né? É um número que a gente não só estima como mede, né? Então, por exemplo, eu vou falar de um case nosso, que é um case de grande sucesso, que abriu as portas para a gente, para vários parceiros, né? Nacionalmente, que é de uma empresa chamada Cilia. Você que está ouvindo aí, talvez não conheça essa empresa, mas ela te conhece, tá? Por quê? Ela é uma empresa que basicamente faz todo o trabalho de escritório das seguradoras de veículos do Brasil. Se você um dia tiver um infortúnio de bater um carro, ter um acidente veicular, você leva o seu carro até o mecânico para fazer uma avaliação e mandar para o seu seguro. Quando as fotos do carro acidentado vão para o seguro, elas chegam para a Cilia, essa empresa que avalia as fotos e monta um sinistro, que é o valor para recuperar o seu carro, ou seja, trocar peças, né, fazer o conserto. A Cilia nos procurou lá em 2021, muito antes de nascer o ChatGPT, né? E falou assim, ó, Thiago, a gente precisava muito de uma IA que acelerasse o tempo que eu preciso para fazer um sinistro. Pegar as fotos e poder avaliar um carro. Hoje, né, no caso, na época, era feito totalmente por humanos, né, auditores humanos. A gente, então, começou um projeto muito complexo com o nosso time, o time da Cilia, para desenvolver uma IA que pudesse, a partir de imagens de fotos de veículos batidos, fazer o sinistro. Tarefa muito difícil, porque são muitos mecânicos do Brasil mandando foto. Essas fotos não têm um padrão. Não tem existe. mecânico que bate a foto De um jeito, tremida, outro. aparecendo o dedo, a mão, caneta, óleo. Tem mecânico que bate foto de 5 carros de uma vez. Ensinar a IA a fazer essa identificação é complicado. Imagina, você tem um carro ali que é o objetivo para fazer a avaliação, recebe 5 carros de uma vez na foto. Sim. Então, para a IA poder aprender isso, a gente teve que investir em muita inovação para ensinar os modelos a terem esse conhecimento. Mas foi um projeto com êxito. E hoje a Cilia é a única empresa na América Latina que tem uma tecnologia de IA para fazer um sinistro de carro em 5 minutos. A partir de fotos de mecânicos. Por causa disso, em 2023, a Cilia recebeu uma aceleração de um fundo de investimento numa rodada que a gente chama de Series A. O que é o Series A? É quando uma empresa está crescendo muito e ela abre um investimento para crescer mais ainda e entregar a parte da empresa para um parceiro maior. Lá em 23, então, o Mercado Livre, através de um fundo de investimento chamado Cloud9, fez um aporte de 110 milhões de reais na Cilia para crescer a empresa e colocar ela para atuar no mercado da América Latina como um todo. Então, desde essa época, hoje a Cilia atende o mercado mexicano, argentino, além do brasileiro, e nós continuamos com eles como parceiros, desenvolvendo novas tecnologias. Então, só um exemplo, né? Desde 2021, nós já temos um número de mais ou menos aí, algo em torno de 3 bilhões de sinistros processados pelas nossas IAs. Fantástico. Fora isso, nós desenvolvemos, por exemplo, já algoritmos que identificam placas, odômetro automático. Esses já foram usados mais de 5 milhões de vezes. Você consegue ver que a gente tem tecnologias que são usadas em larga escala pelas empresas para facilitar a vida também do cidadão, da pessoa que usa aquele serviço. Por isso esse número aí de tantas pessoas impactadas pelas tecnologias, até mesmo sem saber.
Verdade. Outro dado interessante é que existe aí um modelo de negócios, né, que é essa ponte entre a Olâmia e a indústria, né? Perfeito. O senhor acredita que esse seja o caminho para o Brasil deixar de ser um consumidor de tecnologia, de inteligência artificial, mas passar a ser um produtor de inteligência aplicada, no caso? Não, excelente pergunta, né? Pessoal, é importante entender que todo o trabalho feito na universidade envolve o investimento da empresa, mas também tem o investimento da universidade através do governo. Mas que governo, né? O governo, através de um programa, né? Hoje já é um programa consolidado chamado Embrapi. A Embrapi, vocês podem conhecer, pessoal, né, através de uma pesquisa, o Programa das Indústrias Brasileiras, né, Indústria e Comércio do Brasil. Qual é o objetivo da Embrapi? É pegar laboratórios igual ao nosso, que tem aí já um lastro de sucesso de projetos com empresas, e cofinanciar esses projetos para facilitar a empresa investir no risco de uma tecnologia nova. Porque, assim, é muito importante o pessoal entender que quando você lida com um produto de IA, bom, gente, o que mais tem certeza? Você não sabe se vai funcionar, se vai ter o desempenho desejado pelo cliente, se a empresa vai conseguir colocar isso no mercado e funcionar. Então a empresa aporta um valor e a Embrapi vem e aporta outro. Esse somatório permite que a empresa tome um risco no desenvolvimento de um projeto de tecnologia com a gente. Então, graças à Embrapi, a gente conseguiu atrair muitas grandes empresas aqui, né, para desenvolver projetos com a gente, do ponto que hoje nós atendemos, por exemplo, Volkswagen, atendemos a Natura, atendemos a XP Investimentos. Estou falando de empresas gigantescas, muitas vezes públicas na bolsa, né? Como também empresas de médio porte. Aqui da região estão alguns nomes, por exemplo, a Alphacom, concursos públicos, a Insight Sistemas, são empresas grandes da região, mas que também investem, e startups também. Ou seja, graças a esse programa da Embrapi, nós conseguimos levar muito mais o nosso trabalho dentro do Brasil, porque nós temos um compartilhamento de risco em investimentos para inovação. Muito bem, você que está nos acompanhando, eu não estou falando aqui com um especialista de São Francisco de qualquer outro grande centro de tecnologia. Se vocês observarem, nós estamos conversando com o professor Tiago Novaes, que é daqui do Laboratório Lamia de Santa Helena, falando sobre tecnologia que o Brasil está consumindo. Nós somos o berço do Lamia. E aproveitando, professor, já que o senhor falou do Embrapi, o senhor foi premiado, o Lamia foi premiado pelo Embrapi e também pelo Prêmio Iguaçu Vale 2024. Fala um pouquinho pra gente sobre como foi essa premiação e o orgulho de ter Santa Helena subindo esse pódio aí. Não, perfeito, excelente, né? A gente tem essa... honra, né, de ser premiado aí quando um trabalho demonstra, né, um resultado de destaque. Então, você falou 2 prêmios, né? O Prêmio Iguaçu Vale é um prêmio aqui da região do Oeste do Paraná. Recebi ele em 2023, né? Pelo fato de a gente ter... Aí eu fui personalidade de destaque, inovação, justamente pelo Lamia, nossos resultados, né, que a gente faz aqui. E o Prêmio Embrapi, pessoal, um prêmio nacional. Esse foi um grande orgulho também receber, porque com esse projeto da Cilia, que a gente acabou de falar, nós concorremos com mais de 100 projetos nacionais de destaque com empresas, e a Embrapi escolheu o nosso como mais inovador do ano de 2024. Pelos resultados que eu falei anteriormente, mas muito porque nós conseguimos resolver um problema que nenhuma outra empresa no Brasil conseguiu. E isso vem muito do ponto da gente, igual você falou, né? Não estamos aqui em São Francisco, nos Estados Unidos, mas a gente consegue competir com eles porque a tecnologia é aberta. Isso. Você não tem um fator que impacta você não conseguir competir. Por isso que eu fiz esse paralelo com São Francisco. Perfeito. E por causa do prêmio 2024, nós fomos para São Francisco, né? Esse ano eu estive lá no final de fevereiro para março, né? A gente foi participar de um evento da NVIDIA, que é a maior empresa do mundo que faz supercomputadores para IA. É bom mencionar, pessoal, que a Lamia usa equipamentos da NVIDIA que são os mais modernos, e inclusive estão fazendo um aporte aí para o investimento de um supercomputador aqui também para vocês, né? Perfeito. Então, assim, a NVIDIA é a maior produtora hoje de tecnologia para IA quando se fala de infraestrutura. Supercomputadores, né? Que permite você trabalhar com IAs em maior escala e também fazer projetos mais inovadores. A gente teve os Estados Unidos apresentando, né? Conhecendo um evento da NVIDIA chamado GTC. Aconteceu em San José, né, ali perto de São Francisco. Nós fomos lá ver o evento e levar o nosso case da Embrapi também, o case do caso da Cilia, né? Então a gente fez um ótimo network com outras empresas, conheceu outros parceiros, mas mais importante, conversamos sobre a aquisição do primeiro supercomputador de IA do Paraná, da linha mais moderna da NVIDIA, que está sendo adquirido aí uma parceria entre a gente e o Bioparque de Toledo, e a gente vai usar ele para quê? Para que a região oeste fique ainda mais capacitada para desenvolver projetos de grande porte de IA.
Então, até digo aqui para o nosso ouvinte, né, é um dado muito importante e também, às vezes, que falta a gente falar um pouquinho mais, né? Santa Helena e região oeste já se posicionam como uma das regiões mais inovadoras no quesito IA no Brasil e no estado do Paraná. Seria uma pergunta, professor, que eu já, inclusive, ia fazer agora. Que quando a gente mencionou São Francisco, né? A dinâmica é uma, né? Mas trazendo aqui para o oeste do Paraná, o senhor podia falar um pouco sobre a dinâmica, se essa dinâmica aqui acontece com a inteligência artificial nessa região? Não, com certeza. É claro, pessoal, que no mercado de trabalho todo mundo está explorando IA, né? E quais os setores também que são influenciados, né? Perfeito. Acho que não tem hoje nenhum setor que a gente conversa que não está tentando. Tem uma palavra que a gente usa, tatear IA, né? Tatear é testar, é ver o que pode fazer, o que pode retornar. Eu vou falar um pouquinho sobre números de IA para vocês aqui, né? Desmistificar um pouquinho sobre isso. Mas todas as empresas, todos os setores estão, desde o agro, passando pelo TIC, indústria plena, passando também pelo setor educacional, tem todos sendo impactados. E aqui na região oeste, pessoal, não tenho dúvida, tá? A gente tem várias empresas investindo nisso, mas nós temos também a questão de que, depois que o Lamia começou o seu trabalho e o próprio estado do Paraná investindo com a gente junto, transformou a gente numa região muito procurada por essas empresas. Eu falei da parceria com o Bioparque. O Bioparque hoje é um parque tecnológico privado, né? Fica na cidade de Toledo, parceiro nosso, muito grande estrutura, mas é uma estrutura visando educação e inovação. Então, unindo forças com eles, nós hoje já estamos se posicionando para ser um polo de IA dentro do Paraná reconhecido nacionalmente, para que não só empresas, mas grupos de pesquisa, grupos de educação e também, né, pessoas fora do estado do Paraná nos procurem quando pensam o seguinte: eu quero começar um negócio em IA, ou meu negócio, minha empresa quer usar IA, ou eu quero descobrir como usar IA no setor de educação, no setor público. Peraí, lá no oeste do Paraná tem um pessoal se reunindo e fazendo um trabalho fantástico que a gente vai usar como base para aprender isso. Então a gente está fazendo esse trabalho para transformar, sim, a região inteira no quê? Num polo para todo o Brasil poder se ancorar quando se fala de IA. Certo. Voltando ao assunto ali da The Economist, segundo eles, 1/4 da população ela teme perder seus empregos para a automação, para a inteligência artificial. A questão toda agora, você realmente vai perder seu emprego? Não vai perder seu emprego? Onde termina o mito e começa a realidade, professor? Não, excelente pergunta, pessoal. Então agora eu vou falar um pouquinho mais, mas eu vou trazer para vocês números e dados, tá? Para mostrar como que tem parte verdade e parte mito nessa questão do emprego. Mas é muito importante você, com certeza, estar de olho nisso, tá? Então, a primeira parte é, pessoal, o que está fazendo de IA que substitui empregos, né? Isso faz sentido, sim. A gente trabalha com empresas, então todos os projetos nossos visam dar algum tipo de lucro ou economia ou impacto na eficiência dessas empresas. Hoje, nós temos cases, né? Por exemplo, de empresas que estão substituindo setores como IA. Nós temos hoje um case com uma empresa parceira nossa em que a gente está construindo tecnologia para substituir o RH. Peraí, o RH, o recursos humanos, isso mesmo. A gente quer substituir muitas partes do trabalho do recursos humanos usando IA. E aí vem a pergunta na hora: peraí, Thiago, vocês vão tirar o pessoal do RH do emprego? Não, não é bem assim. Vai ter que surgir um novo profissional aí, né? Mas a ideia é a seguinte: a gente quer levar a IA para ela potencializar um RH que funcione com a nossa IA mais um humano, mais um profissional de RH. Então, veja bem, pessoal, muitas empresas, indústrias de médio porte têm times de RH grandes. 5, 10 pessoas, 15, então 20. Então não é um trabalho de exclusão, na verdade. Não, um trabalho de potencialização. Mas aí que é um ponto muito importante, né? Mas peraí, você também tirou pessoas do lugar que elas estavam? Sim. Mas aí que vem uma parte que ninguém está olhando e a gente faz isso muito na prática. Nossas IAs, os projetos do Lamia, eles são para ser usados no mercado de trabalho. Então, pessoal, a gente tem que ter garantia que aquilo funciona e que funciona para o cliente. Então, nesse caso, por exemplo, o projeto de substituir RH. O que a gente faz hoje é uma IA proativa que consegue executar tarefas dentro de plataformas, consegue montar, por exemplo, vagas, descritivos, marcar as entrevistas, depois avaliar o comportamento do colaborador no dia a dia. Mas veja bem, cada atividade que eu falei aqui, cada insight da IA, cada parte que ela faz na avaliação, ela precisa de um humano para poder dar o quê? O aval final. Não existe hoje nenhuma atividade de IA que possa acontecer sem supervisão humana. Esse é um ponto muito importante de discutir. As pessoas estão na cabeça um pouquinho vendo um cenário mais de filmes, né? A IA faz todo o trabalho e pronto, não tem mais humano. Gente, não existe isso, tá? Hoje, a IA não tem confiabilidade suficiente para a gente poder fazer N atividades e não ter um ser humano por trás avaliando isso e dando ok no que pode ser feito ou não. Então, mesmo que a gente consiga substituir várias funções de um profissional de RH, eu ainda preciso de alguém ali copilotando essa IA. Então, assim, substituir emprego, pessoal? Talvez. Substituir pessoas 100%? Não. Isso não acontece. É uma ferramenta de emancipação, na verdade. É emancipação. Há uma redução natural de pessoas numa posição devido à automação de tarefas, mas não há a eliminação total do profissional. Ok? Até porque, gente, a IA, ela é algo
não 100% confiável. A IA pode alucinar, ela pode se enganar, ela pode... Né? E como, né? E ela pode querer te agradar, o que é muito viés da IA. Ela quer confirmar o que você quer descobrir. Isso. Então a gente tem muito esse lado que é o mundo real. Mas peraí, Thiago, tudo bem. Então a gente viu que substituir os humanos é algo ainda não pronto. Mas tem profissionais saindo do mercado. Isso tem. Mas é muito importante perceber que se eu consigo tirar 2, 3 pessoas de um RH para uma pessoa só copilotar eu preciso de outras pessoas e outras funções. Aí que nós falamos agora há pouco, né? Que é a questão de qualificação para esse novo profissional que o mercado está exigindo. Sempre foi isso, né? Isso, perfeito. A qualificação do novo profissional. Nesse caso, essas pessoas do RH que não estão mais na operação do RH vão ser necessárias em outra operação da empresa. E muitas vezes operações em que ela vai ter que dar manutenção na IA ou prover algum serviço em parceria com a IA. Só para vocês terem noção, gente, aí eu vou falar agora de coisas um pouco mais avançadas. Hoje a gente faz projetos de IA para empresas, claro, com risco, né, que a gente quer fazer coisas muito inovadoras, pensando na IA não de hoje, né, daqui a 5 anos. Então, por exemplo, hoje nossos projetos a gente fala, todo projeto nosso trata o profissional da empresa como um par agora. Que par? Humano e IA. Ninguém mais trabalha sozinho. Hoje, qualquer profissional é um par, humano e IA. Se isso acontece, então, a gente está desenvolvendo produtos para essas empresas que já vão considerar isso. Que esse profissional trabalha com uma IA, então, nesse caso, a gente já está olhando para construir tecnologias que vão fazer com que o par do humano, que é a IA, trabalhe de forma mais assertiva e que esse humano consiga potencializar a sua atuação. Então, não se enganem, pessoal. A substituição pode acontecer, mas a inexistência de humano no processo, não. Então, se você consegue estudar, aprender um pouquinho mais sobre IA e mostrar que você consegue trabalhar lado a lado com uma IA que te potencializa, a sua posição no mercado de trabalho está mais garantida. Está mais garantida. E com relação à nossa região, você já tem algum projeto aí desenvolvido ou em andamento, em algum case já pronto, né? Que seja voltado aí para problemas reais da indústria aqui da região? Sim, a gente temos, né? Eu vou citar 2 cases aqui que a gente tem aqui da região. Um que é para não indústria 100%, mas uma empresa que atua para a indústria, e um para a indústria diretamente falando. Um exemplo claro, né, de projeto que a indústria demanda, a gente até conversou sobre isso mais cedo, né? Por exemplo, frigoríficos, ambientes altamente industriais hoje estão apostando muito em automação. Uma automação robótica, né? Você tem ali um braço robótico que faz várias atividades, você tem outros robôs. Um caso que eu mencionei em off aqui, pessoal, foi o caso, inclusive, que vocês podem acompanhar assistindo aqui pelo jornal Correio do Lago, a entrevista que nós fizemos com Egídio Valiati, que é proprietário aí da Frivat, que está se instalando aqui na cidade de Santa Helena. Não, perfeito. A Frivat é um bom exemplo, né? Ela vai instalar aqui um frigorífico, então ela obviamente vai trazer tecnologia para poder automatizar partes em que para ela faz mais sentido ter a máquina do que o humano. Isso. Mas veja essa frase, faz mais sentido ter a máquina do que o humano. Então é uma atividade que para o humano desempenhar já não faz mais sentido. É mais nocivo o humano fazer. Até para o humano não faz mais sentido pensar naquela atividade. E hoje as empresas estão buscando essa questão da excelência, de um melhor espaço de trabalho, na verdade. Perfeito. Então, a minha visão sobre isso está muito ligada ao que você falou. Se aquela função foi 100% automatizada e era até nociva para o ser humano trabalhar ali, o próprio ser humano não pode ir mais como posição viável. Tem que pensar, peraí, eu preciso estar um pouquinho além disso, eu preciso estar um pouco mais preparado que essa posição. Mas a gente tem, por exemplo, na região um case sucesso, gente, nacional, que é também o frigorífico de Assis Chateaubriand, que é o frigorífico da Frimeza, maior frigorífico da América Latina, né? E também um frigorífico muito automatizado. A gente conheceu a planta dele, fez a visita e percebeu uma coisa. Hoje as empresas investem em automações já maduras, que funcionam em outros lugares e é grande de funcionar naquele local. Então, obviamente, uma nova automação precisa passar por muitos testes para ser habilitada. Nós temos, por exemplo, com a LAR, né, um projeto aí que é até um sonho desenvolvido com completo, que é, por exemplo, comprar um braço robótico na China. Obviamente é o local mais fácil de comprar um hoje. E a gente aqui treinar esse braço para um ambiente, por exemplo, de frangos da LAR, que é uma agroindústria, onde um processo, por exemplo, de retirar o osso, a pele de um pedaço, uma peça de frango para exportar ela, é feito por humanos. Mas em algum momento vai ser automatizada. Então quer dizer o quê? Esse case a gente está trabalhando nele e, na nossa opinião, é questão de tempo. Até a gente conseguir ter um resultado ali satisfatório para a empresa começar a testar. E com certeza, que a gente conhecendo um pouco do seu Irino da Costa Rodrigues, é uma pessoa que de ponta, né? Uma pessoa que tem visão. Ele justamente vai querer trazer esse trabalho de vocês aqui, com certeza, para que a região possa crescer. Inclusive, esse ter sido a mentalidade da LAR que a gente tem observado e verificado aí na região, né? Não, perfeito. Então, nesse caso, quando isso acontecer, acho que não é da posição da LAR falar, opa, a gente conseguiu automatizar. O que faremos para essas pessoas aqui? Vão andar embora? Não. Aonde eu tenho novas demandas, que essas pessoas vão ser úteis. Então vai ser a hora de olhar para cada colaborador e falar, olá, você se adapta a uma nova posição?
você teria uma formação, você poderia estudar para adaptar essa nova posição. Então, essa rotação de posição e empregos, ela vai ser constante. Claro, é uma questão de tempo, mas veja bem, nós não estamos pensando nunca em retirar um humano de uma posição em que aquelas atividades não fazem mais sentido ser feitas por um humano. Então, esse é um ótimo case para falar sobre isso. Muito bem. Professor, só para... não muito distante, né? Na nossa área, por exemplo, a edição era feita numa prancheta dessas que vocês podem aí visualizar esse conceito. Era uma prancheta com estilo engenheiro, com uma régua paralela, onde o jornal era montado tudo em cima dessa prancheta. Com o advento dos editores gráficos, os profissionais que trabalhavam nessas pranchetas, que faziam o que a gente chama de diagramação, né? Eles tiveram que mudar, melhorar, ou eles ficavam fora do mercado, que é o que provavelmente está acontecendo agora com o advento da IA, né? Não, perfeito. Esse caso a gente foi passado não muito distante. Vocês estão um ótimo exemplo, né? O seu setor, né? O setor de jornalismo, gráfico, foi muito automatizado, né? Mas você viu várias posições novas nascerem, né? Então, assim, pessoal, esse anseio pela IA faz sentido quando você fica muito dentro de veículos alarmistas, né? Que ficam trazendo muitas vezes propagandas até um pouco exageradas, né? Isso. Mas descendo pra gente que tá fazendo essa IA no mundo real, a gente percebe que hoje talvez seja o melhor momento que a gente tem aí em muito tempo, em que você está totalmente apto para estudar e aprender coisas novas, muito por sua própria conta. Porque a IA também é um instrumento de estudo, e a IA é algo que permite você, que é uma pessoa não técnica, ter ali um copiloto para aumentar a sua eficácia, mas também sua capacidade de entregar resultados. Então, um exemplo básico que a gente tem hoje, né? Todo humano, a gente já faz isso, mas essa palavra vai aparecer daqui a um tempo. Todo humano hoje numa empresa é um profissional pareado. Pareado o quê? Ele é sua IA. Ele e a sua IA trabalham lado a lado. Então é muito importante entender que, assim como você hoje acha o Excel, o Word, essas ferramentas de edição hoje muito simples, no passado, quando surgiram, as pessoas achavam muito complexas e queriam substituir elas. Mas não, gente, a IA vem para ser uma tecnologia como essas. Eu acho que a juventude, para ser um conceito mais fácil de entender, né, essa questão do pareado aí que o professor acaba de comentar, é o Homem de Ferro com o Jarvis, ou Jarvis. O Jarvis. O Jarvis, ou seja, é o seu assessor de inteligência ao seu lado aí ajudando, mais ou menos isso, né? Não, perfeito. E eu acho que assim, uma questão que acontece muito as empresas estão falando assim, a gente não está barrando nenhum profissional nosso usar IA. A gente só quer entender qual IA que você usa e como é que está esse processo. Pra gente poder organizar e deixar a empresa inteira mais eficiente, você também. Mas aí vem a pergunta, né? Peraí, mas eu vou trabalhar mais porque eu sou mais eficiente? Não, gente. Tenho certeza que se você entregar tudo que precisa de uma forma mais rápida, só receber elogios. E não, no caso, mais trabalho. E vai ter mais tempo para você e para sua família, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Trabalhar menos, na verdade, e ter mais espaço para poder desenvolver-se e criar, né? Não, com certeza. E tem mais um, pessoal, que é muito importante, tá? Estamos indo para um mundo onde todo mundo vai ter sua própria IA trabalhando lado a lado. Uma empresa hoje que um profissional consegue fazer o seu trabalho, fazer uma parte analítica do que ele faz usando uma IA, ele é valorizado. Porque ele fala, nossa, eu arrumar outro profissional que tem esse conhecimento hoje é muito difícil. E, de fato, gente, é uma tecnologia muito madura já. Você não precisa fazer nenhum tipo de curso muito avançado, nada do tipo. Às vezes, você praticar todo dia um pouco mais e ler conteúdos que estão aí até de forma gratuita, você consegue se tornar alguém proeficiente em fazer seu trabalho usando o IA como copiloto. Muito bem. Pessoal, então, a gente está aqui conversando com o professor Thiago Naves, que ele criador, né, coordenador do Laboratório Lamia aqui na UTFPR em Santa Helena. Professor, para a gente ir finalizando e a gente teorizar um pouquinho agora, né, vamos devagar um pouco, teorizar um pouco, não muito, mas creio que com relação ao que nós já vimos até agora da IA, nós podemos ir falar um pouquinho à frente, um pouquinho sobre 5 anos e 10 anos do mercado. O que o senhor espera? Qual a sua expectativa? Não, excelente pergunta. Eu tenho essa frase há 5 anos, que a gente fala isso com os empresários, que são parceiros dos nossos projetos. Quando ele fala, professor, a gente quer desenvolver aqui um projeto para a empresa usando IA. Então eu quero desenvolver um IA que possa conversar com o meu cliente. Eu quero desenvolver um IA que vai gerar um código pronto aqui para minha empresa, né? Como é que o senhor está vendo isso? Eu falo assim, muitas vezes, vamos olhar o seguinte, não pensando em construir esse produto com a IA de hoje. Como é que esse produto vai continuar sendo relevante com a IA daqui a 5 anos? O IA consegue fazer muito mais coisas, trabalhar muito mais de forma, no caso, autônoma. Então, eu acho assim, a tendência é que a IA sempre continue a ser mais autônoma, tá? E claro, né, gente, um ponto muito importante é a IA quer ser uma ferramenta analítica. Ela quer conseguir fazer análises para você, ela quer fazer uma tarefa, explicar por que ela fez a tarefa daquele jeito. Ela quer gerar um resultado e falar para você, esse é o melhor resultado por causa disso, disso, disso.
O objetivo é sempre ser cada vez mais racional e analítica. Então, eu prevejo que daqui a 5 anos nós teremos, então, ferramentas capazes de executar qualquer tipo de tarefa analítica, que envolva processar documentos, chegar a uma conclusão, levantar dados, pesquisar. Então, a gente precisa se preparar para quê, pessoal? Para poder não só estarmos aptos a usar a ferramenta daqui a 5 anos, mas entender o seguinte: aonde hoje o que eu faço, minha atividade, a minha empresa, o meu emprego, pode ser feito de forma mais eficiente ou de uma forma melhor para o cliente final se eu já pensar em automatizar isso ou ter essa parte feita de forma mais analítica com isso, e onde você coloca cada ponto positivo, você encaixa IA. Então, enxergar as melhorias de hoje que você já pode fazer, mas que vão refletir num ganho para esse cliente, esse parceiro para você, é o ponto mais importante, porque as ferramentas vão ficar cada vez mais eficientes. Então, se você conseguir pensar em como encaixar elas na jornada sua de trabalho, ou de empresa, ou de cliente, você já vai se preparando para esse futuro, onde essa ferramenta fica cada vez melhor. Muito bem. E o senhor acha que, só para a gente encerrar então, o senhor acha que essa questão aí, tanto na área administrativa, financeira e jurídica, as IAs nos próximos 5 anos vão estar dominando? Não, com certeza. Eu vou até aproveitar para trazer mais um case de como que você pode enxergar a IA, né? Vocês, nossos ouvintes aqui, de uma forma mais prática, né? Para o seu emprego, sua empresa. Áreas jurídicas, por exemplo, são muito automatizadas por IA hoje, pessoal, porque é uma área já muito digitalizada. Um exemplo todo o processo roda dentro de um programa, um processo online. Então, aquele documento inteiro está disponível, né? Quando é digitalizado, é mais fácil para o IA ter acesso. Então, nós atendemos hoje 2 empresas, hoje no Lambia, parceiras nossas, que são soluções para advogados usando IA. E como que essas empresas destacam? Porque muitas fazem isso hoje. Elas enxergam como que a IA pode trazer eficiência para o advogado, mas não só isso. Como que a IA pode impactar a jornada dele. Vou dar um ótimo exemplo. Uma empresa parceira nossa, ela é especialista em processos judiciais para a Justiça do Trabalho. E como é que ela faz? A gente usa IA para poder consultar, por exemplo, o Jus Brasil, processos que já existem, uma prerrogativa, né? Para a IA poder fazer uma análise, construir a peça, entregar para o advogado. O advogado acha isso ótimo, mas não é todo o impacto no processo dele. A jornada dele é um pouquinho mais complexa. Qual que é a complexidade? Onde está meu cliente com um caso já em andamento ou que eu tenho mais sucesso de ganhar? Esse é um ponto muito importante. O advogado quer pegar casos que estejam mais preparados e de clientes mais prontos para executar. Então, o que a empresa faz? Além de ter IA que processa as peças, monta a análise jurídica, a IA também faz o quê? Ela investiga, a gente puxa dados da internet inteira e acessa pessoas que estão reclamando em algum tipo de site, né, ou algum tipo de rede social sobre um processo que ela tem. Então ela fala, eu estou com um processo na vara trabalhista assim, assim, estou com um problema assim. Aí a IA identifica, pega o contato dela e entra em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, por algum canal. E fala, oi, tudo bem? Eu vi que você tem um processo trabalhista, assim, assim, assim. Nossa plataforma, a gente tem vários advogados prontos para isso. E se você estiver interessado, vem conhecer. Então, se a pessoa acessa, via ser comunicado com o IA, a plataforma, e se qualifica ali, mostra que o processo está andando, o que ela quer fazer, a plataforma retroalimenta o advogado com o processo já pronto. E fala o seguinte, eu capturei aqui, né, uma pessoa que está com o processo ativo, né, ela aceitou ser atendida por você, o caso dela é esse, já analisei para você, a peça para você protocolar é essa, é só você aceitar aqui, ter um acordo com a pessoa e executar. Então veja bem, a IA com certeza automatiza os documentos, mas cadê os clientes para o advogado? Então essa plataforma, o advogado gosta muito porque além de receber a parte de IA, ele recebe os clientes preparados. Né? Mas entenda, a IA, pessoal, nesse caso, foi usada na jornada completa. Não só como ferramenta de automação, e sim como ferramenta que potencializa a capacidade de trazer que é o que nós falamos agora. Bons clientes para aquele advogado trabalhista. Ou seja, uma IA especializada em direito trabalhista e especializada também em encontrar bons clientes. Então, pessoal, para fechar aqui minha fala, né, dentro desse contexto que eu trabalho tanto, que é IA aplicada a negócios, IA aplicada às empresas, automatizar tarefas, gente, é o básico. Ninguém procura essa atividade como sendo uma fonte mais importante de IA. O importante quando usa IA é conheça a jornada da empresa, do seu emprego, do seu cliente, e veja em quais pontos da jornada a IA pode entrar para potencializar algo que o cliente fala. Espera aí, esse ponto aqui para mim é crítico. Aqui você resolveu uma dor que eu tinha e que antigamente não era atendido. Se você encontrar esse ponto além da automação, a sua IA passa a ter muito mais sentido, a aplicação, e você está preparado para essa IA daqui 5 anos já.
Muito bem. E a recomendação aqui do Jornal Correio do Lago é que você continue se aprimorando, continue estudando, para que você possa não ficar tão apreensivo e tão temeroso com relação a ser substituído, mas pudesse enquadrar dentro do mercado de trabalho. Professor Thiago, um prazer ter recebido o senhor aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente possa conversar mais à frente ainda, porque esse é um tema muito abrangente. A gente falou de alguns pontos, mas existem tantos ainda para ser discutidos, né, professor? Muito obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite, obrigado, tá aqui uma satisfação estar com o pessoal do Correio do Lago, tá? E deixo aqui o convite final, né, para os nossos ouvintes, que é, pessoal, caso você tenha interesse na área de tecnologia, na área de IA, não esqueça que aqui em Santa Helena nós temos a UTFPR, com curso de ciência da computação, e também o Lamia, que é esse exemplo aí, um polo de IA, para preparar você Pro Brasil todo, né? para seguir uma carreira na área de tecnologia, né? E também ser mais alguém de Santa Helena está destacando nesse mercado de tecnologia nacional. Um abraço, tá? Muito bem, o TFPR, um orgulho aqui de Santa Helena, o Lamia, um orgulho aqui de Santa Helena, e espero que você tenha gostado dessas informações. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.